Nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento. Eu vou repetir isso, gente, para a gente ter clareza. O nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento. Então, quando você traz toda essa bagagem de pensamentos, vamos dizer assim, nocivos, tóxicos, onde nós vamos estar? Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Vibe Mundial. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pensamento. Pensamento. O plano espiritual nos ensina, vários mentores, vários benfeitores espirituais falam a respeito desse tema. Para pegar um exemplo, Emmanuel, mentor do renomado médium Chico Xavier. O que Emmanuel vai falar sobre o pensamento? Abre aspas para Emmanuel: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, ou seja, na vida, na matéria. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento. Eu vou repetir isso, gente, para a gente ter clareza. O nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento. Que poder é esse que todos nós temos e não estamos sabendo usar, hein, Eliane? Pois é. E olha que essa ideia de que pensamentos criam de fato a nossa vida é muito já assim antigo, né? É um conhecimento milenar. Ninguém, né? Não é o Edgar, a Eliane, ou X ou B que está falando isso. Isso aí é um conhecimento já milenar. E sabe aquela imagem, Edgar, tão conhecidinha, né? Nossa, que de um lado tem a figura de um anjinho ali, falando no seu ouvido, palavras de amor ali, te orientando, mostrando o caminho da paz, né? E do outro lado tem sempre aquele anjinho, né, que a gente coloca como imagem, com chifrinho, né? Falando coisas banais, coisas que não são tão legais, escolhas não muito legais na sua vida, com aquela cara bem marota, né? Geralmente coloca um capetinho com uma cara bem marotinha. Pois é, nós somos constantemente bombardeados por pensamentos obsessivos, como... O que é um pensamento obsessivo, né? As próprias preocupações, pensamentos de ansiedade, pensamentos onde a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, medos. Vem muitas vezes, isso é muito comum. Eu já estive nesse lugar que era obsessivo, mesmo num grau de obsessão muito grande, que a gente sempre pensa em coisas catastróficas, coisas ruins que vão acontecer ali de acidente, de doença, enfim. E como mudar essa forma de pensamentos? Como o próprio Emmanuel falou, né? O nosso espírito, ele vai morar, ele vai estar onde nós projetamos os nossos pensamentos. Então, quando você traz toda essa bagagem de pensamentos, vamos dizer assim, nocivos, tóxicos, onde nós vamos estar, né? E essa questão é como, isso é natural do ser humano, né? Nós somos seres pensantes, mas como a gente pode mudar isso, né? Como podemos utilizar os pensamentos para nos concentrar, de fato, na vida que queremos? Pensamentos construtivos e que nos motivam a seguir adiante nossa vida. Será que essas duas formas de perceber nossos pensamentos, né? O negativo, o positivo, ali são reais? E de onde eles surgem, né? Será que pensamento é matéria mesmo, como há milênios vem dizendo, né?
Será que tudo que eu penso, de fato, torna-se realidade? Né? Torna-se um fato na nossa vida? Então, como podemos controlar aquilo que cocriamos na nossa vida a partir do que pensamos? Né, Edgar? Essa pergunta é a pergunta que vale milhões aí, né? Mas tem sim, tem como a gente conseguir isso. Assim, enfim, tudo no universo é energia. Tudo no universo vibra. E sabemos que com o poder do nosso pensamento, nós vamos sim criar nossa vida. O próprio, né, tem uma frase muito conhecida de Nikola Tesla, que certa vez disse: se você deseja descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, se tudo é energia, o uso construtivo dessa energia universal eleva o nível de consciência do homem e, por sua vez, eleva sua taxa ou frequência de vibração. Então, gente, cada pessoa vibra numa frequência diferente. E sabemos que todas as dificuldades vividas por nós, né, aqui nessa realidade, aqui na Terra, aqui nesse mundo material, são criadas pelas projeções dos nossos pensamentos. Isto é fato, é real. É exatamente por causa dessa energia, né, dessa maneira do pensamento se constituir na matéria, é que tudo aquilo que a gente projeta na nossa mente, em forma de pensamento, a gente cria. Se torna realidade, por quê? Porque se a gente pensou, é porque a gente acredita naquilo. Né? A gente acredita que aquilo pode acontecer. E essa crença basta, quando ela está associada a um sentimento, ela basta para que aquilo se transforme em realidade. Todas as pessoas, conscientemente ou não, fazem uso dessa energia, mesmo não sabendo que ela existe. É como a força da gravidade, né? Ninguém vê, Mas ela está mas aí. tanto é prova que ela existe que, se do contrário, a gente não conseguiria ficar em pé. Pois é. Né? Então, se a gente consegue caminhar, é porque ela está cumprindo a sua função. Portanto, sem exceção, todos nós temos a capacidade de atrair toda a energia universal, quanto corpo e mente, que um indivíduo pode requerer, pode exigir. Essa é a energia que cria a nossa vida. Né? No final das contas é isso. Essa é a energia vital. É a partir dela que tudo acontece. E o que então pode afetar a nossa frequência vibracional, essa energia que envolve a tudo e, obviamente, a cada um de nós? Pois é. Bom, como estamos falando, né, dele, a primeira e principal coisa que afeta a nossa frequência, né, nossa frequência vibracional, são os nossos pensamentos. Sejam eles positivos ou não, né, ou negativos. Todo pensamento que você tem, todos, emite uma frequência para o universo e essa frequência retorna para a origem. E qual é a origem, Edgar? Quem emitiu? Quem emitiu? Você, aquele que pensa. É como o imenso bumerangue que a gente fala, né? Você solta e ele volta. Então, se você pensa coisas positivas, essa energia retorna para você na frequência e intensidade suficiente para criar aquilo que você está pensando. E o oposto também é verdadeiro. Né? Então, pensamentos negativos, eles vão reverberar, sim, em coisas que se concretizam na nossa vida de forma negativa. Né? Assim como ele também vai atrair para você situações negativas. Né? A gente até já deu esse exemplo aqui no programa passado. O Chico Xavier, a coisa que ele mais temia na vida era a inveja. A inveja era algo que ele tinha pavor. Por quê? Porque ele sabia que a gente, inserido na Matrix, né, inserido na vida, na matéria, a gente não consegue manter um padrão vibratório equilibrado 100% do tempo. Então, em algum momento, a gente baixa. E é por isso que não é tão E na hora importante que orar baixa, e vigiar. exato, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque na hora que baixa, As coisas acontecem. as coisas acontecem, né? Então,
Qual que é a qualidade dos nossos pensamentos? Né? Como é que a gente tem pensado, como é que a gente tem emitido essa energia nos dias de hoje? Né? É importante a gente fazer essa reflexão. Se você tem pensamentos, por exemplo, de raiva, de tristeza, de inveja, de vingança, tudo isso invariavelmente vai voltar para você. Aliás, tudo isso vai começar com você, porque na hora que você está produzindo esses pensamentos, você já está se contaminando. Né? É o resultado do princípio universal da causa e efeito. Os seus pensamentos são as sementes que você solta no imenso campo fértil chamado universo. A colheita será exatamente aquilo que você semeou. Aquilo que você entregou para o universo é o que ele vai devolver para você. Legal essa frase, hein? Você não quer repetir? Aquilo que você entregou para o universo, aquilo que você semeou, é o que o universo vai devolver para você. Por isso, gente, cuidar da qualidade dos nossos pensamentos é fundamental para você ter consciência daquilo que você está cultivando para a sua vida. Aquilo que você está soltando nesse imenso campo, né, fértil chamado universo. Meu pai, ele falava um termo no passado, né, que era muito comum na geração dele, que era patota. Não sei se você já ouviu Já. isso. Né? Patota. Então eu vou emprestar dele o termo. Qual é a patota que tem andado com você? Porque olha só, outra coisa que afeta a nossa vibração são as pessoas que estão à nossa volta, que estão fazendo parte do nosso mundo, as pessoas que estão influenciando, direta ou indiretamente, estão influenciando a nossa frequência vibracional. Sim, isso é muito importante. Se você convive com pessoas alegres, prósperas, pessoas determinadas, assim será, a sua frequência será elevada, né? No entanto, se você se cerca de pessoas que vivem reclamando de tudo, se você vive num ambiente onde existem pessoas interesseiras, invejosas, pessoas negativas, você passa a vibrar nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência. Você vibra na mesma intensidade das pessoas. Nós somos seres com imensa capacidade de mimetizar os outros. O que é mimetizar? É de copiar os outros. E isso acontece exatamente porque temos essa habilidade de equalizar a energia. Como o Edgar falou, se a gente tiver um padrão vibratório 24 horas por dia elevado, é lógico que a gente vai estar no meio dessas pessoas e a gente vai conseguir interferir na frequência delas, não permitir que elas alterem a nossa frequência. Ou você vai sair desse espaço. Exatamente. Se você não está nessa presença, e é por isso que o orar e vigiar é tão importante. A gente acaba, se a gente está convivendo com pessoas negativas, a gente, sem perceber, é muito sutil, a gente começa a entrar nessa frequência, a gente começa a entrar, né, nessa sintonia. Então, perceba a energia das pessoas que estão ao seu lado. Elas podem estar diminuindo a sua frequência energética e, consequentemente, impedindo você de concretizar os seus desejos pela lei da atração. É muito fácil você perceber, sabe? Quando você está num ambiente que está todo mundo falando mal dos outros, você se pega, de repente, falando mal dos outros e você não tem o hábito de fazer isso, você já sintonizou. Então, Exatamente, fica isso é um bom atento. exemplo, é isso mesmo, né? E aí outro ponto que baixa a nossa vibração, e nós nem percebemos porque é muito sutil, né? E aí que está o grande perigo dessa matrix, a gente precisa saber onde a gente está vivendo, são as coisas que nós assistimos, né? Nós não, gente, porque na verdade, né, nós em casa, eu e o Edgar, a gente já não vê televisão há muito, muito, muito tempo, né? Então, assim, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, né? Principalmente nas redes sociais, TV, notícias, programas, filmes, né? Jornais que abordam temas como desgraça, doenças, mortes, crimes, né? Ainda bem que tem a Vibe Mundial aqui que traz, né, conteúdo assim que edifica, né, a gente, né? O único jornal que só tem boas notícias, É o de hora Jornal em da Boa hora, é o Notícia. Jornal da Boa Notícia da Vibe Mundial. Gente, o primeiro jornal que existe e é o único, né? Então, tudo que a gente ouve nesses meios e nem percebemos, e até de forma, outra hora a gente fala sobre isso para vocês, até de forma, eles utilizam
de técnicas da hipnose para que a gente entre nesse sistema, tá? E o nosso subconsciente vai registrando todas essas informações. E naturalmente nosso corpo reage a tudo isso. Uma química no corpo é liberada, né? E o nosso organismo, imediatamente quando a gente ouve tudo aquilo, e toda a sua frequência vibracional, né, com certeza é afetada. Porque a vibração, gente, olha que interessante, ela começa também, tá? Aliás, ela começa também não, ela começa nas moléculas do nosso corpo, né? Nós somos mais de 70% água, e as moléculas de água elas são muito maleáveis. Então, ela começa a alterar todo o nosso organismo, e isso vai refletindo e vai exteriorizando para o mundo de fora. Então, gente, procure se sintonizar com programas, com vídeos, com leituras, né? Com assuntos edificantes, que de fato elevam a sua vibração. Estes, sim, com certeza vão aumentar a frequência vibracional que você está passando ali, que você está tendo, né? Outra coisa também, né? Como é que estão as coisas lá no trabalho, hein? Como é que estão as coisas lá em casa? Porque se tem um ponto que influencia demais a nossa frequência vibracional, é o ambiente onde a gente vive. E a gente vive quase que 24 horas do dia, ou em casa ou no trabalho. Então, como é que você tem cuidado da frequência vibracional do seu lar, do seu ambiente de trabalho? O espaço onde você passa grande parte do seu tempo deve ser organizado, deve ser limpo, deve ser cheiroso. É importante que seja um ambiente bonito. Veja, não é um ambiente luxuoso, tá, gente? É um ambiente bonito, é um ambiente é, limpo, em que as pessoas, quando ali entram, se sintam bem. Porque se não for assim, gente, se for num ambiente sujo, desorganizado, feio, isso também vai influenciar a sua vibração, fazendo com que essa sua vibração rebaixe, tá? Rebaixe o seu nível vibratório, rebaixa a sua produtividade, rebaixa a sua capacidade de se conectar com energias benfazejas, positivas, que vão te impulsionar a realizar o que você precisa Sim. realizar. Como o Nikola Tesla falou, gente, pense em universo. Quando a gente fala em universo, tudo é energia. Então, as coisas também, a matéria, essa cadeira, esse microfone, esse celular, tudo é energia e tudo vibra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com a limpeza, como a gente já falou, a limpeza, né? É um ambiente cheiroso, enfim, tudo isso. E outra coisa, Edgar, que influencia a nossa vibração, Hum, nós já até temos programas sobre isso, aqui nós já falamos várias vezes, são as palavras que nós emitimos. Gente, sim, palavras também são a palavra energias, tem um né? poder imenso. Então, o que você tem verbalizado, né? Você reclama muito, fala mal das pessoas, critica muito. Então, isso também afeta demais a sua frequência vibracional, porque você vibra na mesma frequência da frequência daquela palavra que você está emitindo. E se você falar palavras de ódio, de raiva, de inveja, né, de maldizer, esta será a frequência vibracional sua, né? Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre algumas palavras, né, Eliane? Que é legal Sim, a sim. gente riscar do nosso vocabulário. Mas por hora, para você elevar a sua frequência, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos outros. Coloque o foco em você e não no outro. Não entre em conversas em que a crítica e o mal dizer estejam presentes. Evite fazer drama, se vitimizar, achando que as coisas ruins da vida é culpa do outro, e assuma a responsabilidade pela sua vida e pelas suas escolhas. Perfeito, é isso mesmo. E a última dica, gente, última, né, dessas que a gente trouxe para vocês, que tem muitas mais, né? A última dica de hoje, para elevar ainda mais a sua vibração e dar, na verdade, um pulo quântico na sua vida. É real, é verdade, tá? E qual seria essa dica? É o sentimento de gratidão que a gente pode ter. Gente, gratidão é uma das frequências mais elevadas que existe, tá?
Então, ela vibra numa frequência de 900 Hz na escala vibracional. É uma vibração muito alta. Então, se a gente consegue ter esse sentimento de gratidão, né? Se a gente consegue se sintonizar com essa frequência, nós atraímos para o nosso campo eletromagnético, né? Da criação, da cocriação daquilo que a gente deseja, de forma a produzir verdadeiros milagres. E isso tudo vai nos fazer sentir, porque assim, quanto mais gratidão você tem, mais esse sentimento se potencializa em você, né? Se potencializa em você. Tem que ser uma gratidão de verdade, né? Isso, então, não Não é pode aquele ser. obrigado, né? Hoje acabou banalizando um pouco essa ideia de gratidão, que a gente só substituiu no lugar de obrigado, obrigada, a gente fala gratidão, né? Mas, gente, gratidão é muito mais do que isso. É algo muito mais profundo, porque a gratidão surge do coração. A gratidão surge da alma, tá? É um sentimento que vem lá de dentro do seu ser, do seu ser maior. E essa gratidão que vai levar, né, vai se elevar para essa frequência de 900 Hz. É gratidão de sentimento, gente, tá? É sentir. É sentir, exatamente. E sentir aqui, ó, coração. E pode ter certeza, a partir desse sentimento, isso vai criar milagres na sua vida. É necessário que exista congruência entre as nossas palavras, entre as nossas ações e os nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos e sentimentos. Então, como você está com a sua gratidão? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu simplesmente por estar vivo, por estar respirando, né? Você tem sido grata ou grato por tudo e por todas as coisas que acontecem na sua vida? Porque tudo, né? E todas as pessoas que estão ao seu redor, nós já falamos aqui, você que atraiu pelos seus pensamentos. E é por isso que a gente encerra o nosso bate-papo de hoje dizendo gratidão. Gratidão ao Gratidão. universo Gratidão por pela tudo. oportunidade de podermos estar aqui fazendo esse programa. E gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo e refletindo a partir daquilo que a gente está apresentando para vocês hoje. Querido ouvinte, se você quiser mais conteúdo como esse, começa a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, você procura lá @ElianeBim ou @EdgarBim e começa a seguir a gente. No YouTube, você pode fazer uma busca pelo canal BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos, né? Comenta também, comenta o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ouvir nesses vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube possa distribuir esses vídeos para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, envie um WhatsApp para ela. Consultas de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem muito legal, uma abordagem holística que vai atuar no campo físico, mental, emocional e espiritual. Ou você pode agendar também uma constelação sistêmica, que é uma outra ferramenta fantástica. Para mandar mensagem para ela, o número é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Mas se você quiser marcar uma consulta para tratar qualquer tipo de fobia, dificuldade para engravidar ou qualquer outro gênero de trauma, você pode conversar comigo sobre a hipnoterapia. O número é o 11 97274 7997. 11 97274 7997. Vamos fazer uma faxina nessa casa mental que te faz tanto mal, tá bom? Querido ouvinte, sábado que vem a gente volta, 12h30. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.